Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém? Estamos agradecidos uma vez mais de estar aqui na casa de Deus para poder prestar um culto, adorando, alabando e ouvindo a palavra de Deus. Amém? Estou muito agradecido a Deus. E por cada que deixaram suas casas. Não está tão frio, mas muitos têm muito medo de frio e não saem. Mas graças a Deus que vieram. Nossa igreja está indo, andando. Acabamos os muchachos del Silen Fom vieram temprano a las 8 da manhã e já puseram fom em toda a parte de arriba no metal, no teto de metal. Agora fom deste largo assim, ó. É largo. Isso quer dizer que não vai entrar frio e nem calor em nossa igreja por arriba. Está tampado, está ele fome aí. E agora tenho promessa aquele muchacho lá no chão que vai vir sábado, e que desde que termina sábado, talvez um pouquinho de domingo, vai terminar este rock. Mas eu necessito poner o Xerox aqui, Xerox de 12. Necessito poner aí para ele, que ele diz que quando chegar, ele chega para trabalhar. Então, eu vou comprar esse Xerox, por isso eu não devolvi seu trailer semana passada, porque tinha que comprar esse Xerox, e ele é largo e não cabia em Laveno. Mas necessito barrar esse Xerox aqui na cancha de basquetebol, porque não pode quedar fora por la lluvia, el sereno, as danhas Xerox. Portanto, no viernes à tarde, ou não sei, talvez sábado, temprano, necessito de ajuda para barrar o Xerox de la trela e poner aqui adentro, para que os muchachos, quando chegar sábado, já tenham Xerox para trabalhar. A lo mejor, no viernes à tarde, alguém vem, uns 12, 13 ou 4, 10, 50, 1000. Quem estiver tranquilo, venha me ajudar a barrar o Xerox, porque necessitamos poner aí para que os muchachos sábado empeçam a trabalhar e que dê. Eu estou louco para ver o Xerox. E porque já tem luz, as luzes já estão todas lá arriba, as carritas, onde vai quedar as luzes e os cabos pendurados aí para quando barrar as lugares onde haver. Então, praticamente tudo listo, esperando nesta fase de trabalho. E aí sim, depois do Xerox, aí nós outros vamos ter o teto viejo. Amém? Mas ore para a glória de Deus. Alguém, pastor, mas você rápido. As coisas, quando é de Deus, funciona assim. Anda rápido. E tudo para a louvor e para a glória de Deus. Amém? Estou agradecido a Deus, estou feliz. E invito os irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por adelante.
2 Coríntios capítulo 4, 16, habla assim: portanto, não desmaiamos, antes aun que esse nosso homem exterior se vai desgastando, ele interior, no obstante, se renueva de dia em dia. Porque esta leve tribulação momentânea produz em nós outros a um cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Não mirando nós outros as coisas que se vê, senão as que não se vê. Pois as coisas que se vê são temporais, pero as que não se vê são eternas. Amado Deus, graças pela palavra. Usa-me com poder e graça, com unção, para predicar sua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar teu assento, irmão. Amém? Não desmaiemos. Aún que nosso homem exterior se vai desgastando, ele interior vai o quê? Renovando. Mientras nosso homem exterior, de afuera, vai desgastando, ele interior vai renovando. Amém? Irmãos, hoje eu estudando a Bíblia um pouquinho mais profundo, para trazer uma mensagem de alerta para a igreja, uma ensinança para a igreja, porque quanto mais aprendemos as profundidades de Deus, mais nós outros nos firmamos em los pés de Deus. E quando eu leí esse versículo hoje, que mientras o corpo, o homem exterior, vai desgastando quando o tempo vai passando, e o homem interior vai tendo vida, quedando mais forte. Quando eu leí isto, Deus pôs uma palavra em meu coração. E a palavra é trazendo em memória um útero de uma esposa, de uma mulher. Eu quero que você preste bem atenção para você não perder o hilo desta mensagem. Porque eu tenho certeza, se você tiver o entendimento que eu tenho sobre esse assunto, sua vida cambia, sua forma de viver cambia, sua forma de ver as coisas cambia, sua forma de adorar a Deus cambia. E eu quero ver esta igreja adorando a Deus com mais fervor. Eu quero ver nós outros adorando a Deus com mais fervor, quando você entender o motivo da vida. Uma certa vez eu prediquei que Davi habla assim: eu vi o rosto de Deus. Eu vi o rosto de Deus. E em qual momento Davi conseguiu ver o rosto de Deus? A Bíblia habla sobre a eternidade, sobre a preparação de Deus para fazer e construir o mundo e para nos fazer também a humanidade na terra. Antes de venir a ser, antes, hasta aún que nossos abuelos conheceram nossas abuelas, antes aún de nossos padres conhecer nossas madres, aún de eles conhecer, nós outros já existia. Nós outros já existia em el seno de projetos de Deus na eternidade.
nesse dia que estava predicando sobre esse assunto, eu prediquei que mientras nós outros estávamos em los cuidados de Deus, em la eternidade, nós outros estávamos bem. Mas o tempo de Deus, nós outros não fomos hechos para estar solamente em los cuidados de Deus. Chega o tempo onde que nossos padres se casaram, se uniram em casamento. E chega o tempo onde que a mulher e o homem têm que acostar-se um com o outro para poder produzir outro ser humano que nós outros chamamos de hijos e hijas. Há um forte olor a gás? De verdade? Vamos apagar esse rir. Está queimando. Mas vamos apagar. Apagou? Amém? Pois não há temor. Então, os gametas masculinos, junto com o óvulo de uma mulher, vem huevo. E del huevo vai para o útero de uma mulher. Vai para o útero de uma mulher. E quando vai para o útero, aí, se ela não está em seus dias, que se chama os tempos menstruais, se ela não está em esses tempos menstruais, o que passa? Este óvulo, junto com a parte do homem, que agora é um huevo, vai para dentro do útero e aí queda. E aí queda dentro do útero. Por quanto tempo? 9 meses. 9 meses este huevo queda em el útero. Mas ele vai ser 9 meses um huevo? Não. El huevo se rebenta, se quebra. E aí empieza a formação do ser humano adentro do útero da mulher. Aí empieza a formação do ser humano. E qual é a forma do útero? A forma do útero é redondo. É um útero redondo, a pança redonda. E aí empieza esse ser humano que foi, todos nós outros passamos por esse processo, empieza esse ser humano a desarrollar. E como esse ser humano desarrolla, pastor? Porque a vena, no caso, o umbigo da mulher, o cordão umbilical está conectado no umbigo a hora deste baby que aí dentro está, deste feto que aí está, quando empieza, e ele empieza a alimentar as mesmas coisas que nós outros alimentamos. O feto só desarrolla porque tudo que sua mamá come, todo alimento, se come frijoles, está comendo muito ferro, não? Muito hierro. E o feto está comendo igualito a mamá. Quando ela come muito doce, também corre risco de ter um diabetes, o baby aí adentro. Se a mamãe estiver com diabetes. Mas se ela está bem alimentada, comendo as vitaminas que ela tem que comer para manter forte, comendo o hierro, os magnésio, tudo aquilo que necessita para um corpo humano desarrollar, é o que o baby está comendo. E por 9 meses, é necessário que ele quede alimentando, não por si solo, mas alimentando de parte de sua mamá.
oyendo el mundo de parte del oído de su mamá, testando las cosas del mundo, os 5 sentidos de sua mamá, transferindo tudo que ela faz para os 5 sentidos deste baby aí, 9 meses. Ele está aí tendo percepção da vida e do mundo conforme a percepção de sua mamá. Se a mamá é uma borracha, o feto empieza a tomar drogas, bebidas alcoólicas, a uno quando está em el ventre de sua mamá. Se a mamá fuma em el ventre de sua mamá, esse feto empieza a fumar também. Então, tudo que a mamá faz, ou faz o baby crescer com força e com saúde, ou vai fazer o baby crescer já adquirindo habilidades de siglo, do mundo. Então, o que eu estou falando, o que você está falando, pastor, e por que ele quer desse feto 9 meses dentro e depois, quando inteira 9 meses, ele não quer nem mais, ele quer sair. Porque ele quer sair, ele pensa, se a mulher não estiver preparada, ele sai de qualquer maneira. Se a mulher não preparar os dias e está esperando em casa, esperando para ir para o hospital e começar a correr ou ir caminhar, ele cai, aí ele pisa em qualquer lugar. Porque quando inteira o tempo necessário que ele se formou, está no tempo de sair daí, ele vai sair, ele ou ela, vai sair, de um jeito ou de outro, vai sair. E o que você quer falar com isso, pastor? Porque, irmãos, o tempo adentro do útero é preparando um feto, é preparando um ser humano para começar uma vida em el mundo. É para começar. Quando chega o dia, hoje chegou o dia del baby deixar o útero, deixar a pança redonda de sua mamá para sair e vir para o mundo, esse dia ele é como se morreu o feto para nascer em el mundo. Morreu em la pança para nascer em el mundo. Porque aí dentro não cabe ele mais, ele não pode quedar mais. Ele tem que vir agora para o mundo. E o que vem a fazer no mundo? Como é a forma do mundo? A forma do mundo é redonda como a pança, é 2 úteros, é 2 panças. A pança da mulher para preparar o baby para viver em el mundo. Porque quando ele sai de aí, ele está preparado para mamar a leite. Agora não mais tomar apenas as vitaminas por la mamá, através de la mamá. Agora ele, com sua boca, vai mamar e vai tomar a leite. E quando quer 2, 3 meses, 4 meses, as mamás, não sei vocês, como Cíntia, já prepara caldito de frijoles, empieza a pôr caldo de frijoles, caldo de carne, e o baby, desde que nasce, já está preparado para a hora não mais ser alimentado através da madre, do feto da madre, da vena da madre, do umbigo, da vena umbilical da madre, mas a hora ele empieza a comer e vai crescendo, e vai começando a pôr a comida, e chega o tempo que ele empieza a pôr a comida solita em sua boca, e começa a comer o pollo, e começa a segurar a perna do pollo, e comer. Então, no feto, prepara por 9 meses, um ninho que vai nascer, para que ele possa viver quanto tempo na terra? A Bíblia habla que vivemos na terra hasta 70 que é o normal de viver. Lo que passar de isso, a Bíblia habla que é canseira, é dependendo de outras pessoas. Depender de outras pessoas. Hoje, eu entendo uma coisa, que as pessoas estão buscando, os científicos, as pessoas estão buscando uma forma de viver mais tempo na terra. A vida hoje não é apenas 70. Irmão Luiz já tem 72, 72?
66. 70? Mas não ia ter mais de 70. Hoje facilmente as pessoas passam dos 70. Porque o ser humano, a ciência está buscando, os científicos estão buscando alongar o tempo na Terra. E os esteticistas estão tratando de fazer operações, moldear, quitar as rugas, quitar as enrugas e poner coisas aí para que uma pessoa de 100 anos parece que tem pílula da juventude. Uma pessoa de 60 anos parece que tem 40. Eu hoje entendo o porquê que a humanidade não quer transferir. Porque os babies, quando acaba o tempo, eles querem sair, querem arrebentar e sair. Esse tempo em útero, as com que eles querem, não já quero ir mais para mi segundo level, para ir viver em el mundo. Já empieza a arrebentar e sair. E por que nós que estamos em este útero, esse grande útero, que é a terra, esse grande útero, que é uma preparação também. A única diferença é porque o útero da mamá prepara para vir para o físico, para a terra, e aqui nós outros preparamos para ir para o céu. Aqui é a nossa preparação. Um certo predicador habla assim: o homem não vai morrer hasta que ele estiver maduro o suficiente para poder viver na presença de Deus. Um homem não vai morrer hasta que ele alcança a madurez espiritual para poder viver com Deus, porque aqui está o útero, aonde que nós outros saímos de um útero, preparando para a terra, e agora estamos aqui preparando cada vez que crescemos espiritualmente, cada vez que nos preparamos, nós outros sentimos mais perto de Deus, mais cerca, e aquelas pessoas que são maduras espiritualmente, elas estão loucas para passar esse tempo, para que Cristo venha, porque assim como morre o tempo de quedar em luto para nascer, para viver aqui em esse mundo, nossa morte também. O tempo que venceu o tempo, vem a morte, e morreu para o mundo, para poder começar um novo ciclo de vida em cielo. Por isso, na Bíblia que nós outros acabamos de ler, está falando que desde o momento que nós outros nascemos, o homem exterior, que é nosso corpo, quanto mais passa, os dias vai passando, e o homem exterior vai quedando velho e desfazendo. A partir do primeiro dia, vem os 2 dias, o terceiro dia, e vai desfazendo o homem exterior. A carne vai desfazendo. Quando chega em essa idade de 63 years old, 63 como eu estou agora, eu sinto o peso da idade. Eu sinto que já não posso fazer aquilo que fazia outros tempos atrás. Aún que eu estou forte, estou conseguindo fazer muita coisa, mas eu poderia muito mais ayer. E cada dia que vai passando, eu vou enfraqueando, eu vou perdendo as forças, porque eu estou aproximando de quê? Estou aproximando do reino de Deus. Eu estou aproximando porque a Bíblia habla, a carne vai desfazendo, mas o Espírito vai fortalecendo. Mientras a carne vai preparando para desfazer, para morrer, nosso espírito em Deus, vamos fortalecendo nossa alma, nosso homem interior, alma e espírito, nós outros vamos crescendo. Por isso Davi habla lá, o espírito está listo, mas a carne é débil. O espírito está listo, mas a carne é débil. Mas nós outros temos que preparar. Porque mientras desde o dia que nós outros nascemos, nós outros vivemos em la inocência por hasta 10, 11 anos, 12 anos, acaba a inocência de muitas pessoas, e mientras ele está vivendo seu tempo de inocência, seus padres são por ensiná-los a buscar a Deus.
Mientras estão vivendo o tempo de inocência, os padres são responsáveis para ensinar a buscar a Deus. Porque se os padres não ensinam, eles saem da inocência e o mundo vai agarrá-los, vai roubar. Por que o mundo vai roubar? Porque, irmãos, mientras estamos em este mundo, nosso físico, nossa carne é débil. Foi o que a Pablo falou. E nossa carne é débil. E o que vai passar com nossa carne? Nossa carne, sim, Espírito de Deus, irmãos. Presta atenção. Agora você vai entender por que você peca às vezes sem querer. Porque quando nós outros aceitamos isso como nosso Salvador personal, a Bíblia habla que o Espírito Santo vem viver dentro de nós outros. O espírito humano que está dentro de nós outros, quando nascemos, nasce vendo vazio. E vendo depois que passa a inocência, o Espírito de Deus humano é como se fora o menede de nosso corpo, de nossa vida aqui na terra. E se o menede é bueno, nós outros estamos nos preparando para ser bueno para Deus. Mas se o menede é malo, nós outros não estamos preparando para ir para o céu. Nossa vida espiritual está sendo preparada. Quando nós outros nascemos no mundo, nós outros entramos em outro útero, em esta pança, la madre terra, la madre, el mundo é redondo, porque mientras nós outros estamos aqui, nós outros estamos preparando, nós outros estamos buscando a Deus, nós outros estamos buscando o Espírito Santo de Deus, nós outros estamos buscando de la parte de Deus, a possibilidade de um dia, quando nós outros chegarmos na presença de Deus, nós outros buscar a Ele e exaltar seu nome personalmente. É outro ciclo de vida que nós outros estamos aqui. É outro ciclo. Se você agarra um feto e dá comida para ele, ele vai vomitar ou vai morrer. Não está preparado. Se você agarra um homem hoje, da forma que nós outros somos, sem preparo nenhum, e pôr ele na presença de Deus, nem se pode, porque a Bíblia habla que Deus é santo e sem santidade não pode. Nós outros temos que adquirir conhecimento de Deus. Nós outros temos que adquirir experiência de adoração com Deus. Nós outros temos que aprender o que é adorar a Deus. Nós outros temos que aprender o que é, porque para isso a Bíblia habla no livro de Isaías e em Efésios, que nós outros nascemos para adoração e louvor de Deus. Nós outros nascemos para adorar e louvar a Deus. Nós outros não nascemos para estar roubando, para estar matando, para estar adulterando. Pastor, e por que o mundo adultera? Por que há ladrões em el mundo? Por que, pastor, há pessoas que os hijos de forma equivocada, sem estar no tempo de fazer, de forma equivocada. Sabe por quê? Porque quando o homem não está mandado por ele Espírito Santo de Deus, quando nós outros aceitamos a Cristo, mas não aceitamos que o Espírito Santo de Deus venha llenar nosso espírito, o que vai passar? Nós outros, a única que hablamos, que somos cristianos, mas estamos seguindo fazendo coisas equivocadas, não é porque o Espírito Santo de Deus não está no comando de nossa alma. O Espírito Santo de Deus não está em comando de nossa alma. E quando o Espírito Santo de Deus não está no comando de nossa alma, nós outros somos comandados por outros. E estamos sendo comandados, mentre o Espírito não comanda nossa alma. Quem é que nos comanda? Nosso instinto. Aí nós outros passamos a utilizar nosso instinto como um gato usa o instinto, como um cavalo, como um perro. Nós outros somos homens racionais. Mientras estamos utilizando nossa razão para viver, nós outros não temos, a única que não somos cristianos, não temos coragem de roubar. Não temos coragem de matar alguém. Não temos coragem de fazer sexo ilegal com as pessoas. Mas quando
nós outros estamos em la forma animal, sem razão, não utilizando nossa razão, é onde nós outros fazemos as coisas equivocadas. É onde nós outros orbitamos de Deus e pensamos fazer as coisas segundo nosso instinto. E o que existe, pastor? Fazer coisas segundo o instinto. Porque tudo de Deus é bueno. Deus é quem abre na criação. Tudo que de oído é bueno. Mas no tempo de Deus, fazer sexo é bueno em el tempo e bajo a vontade de Deus. Fazer sexo é bueno. Vamos falar assim? Fazer sexo é bueno. Nada gosta de sexo, a mim me gusta muito. Mas dentro da vontade de Deus, dentro das programações de Deus. E como é fazer sexo dentro da programação de Deus? É buscar uma mulher, buscar um homem, casar. Dentro do casamento, o sexo é legalizado. Amém, Jesus. Aí podemos fazer filhos. Aí os filhos que nascem são filhos bendecidos, porque estamos fazendo filho dentro do querer e dentro do querer e dentro da legalização da boa vontade. Sexo é bueno, mas tem que ser dentro do matrimônio. Amém. E quando a pessoa não tem Deus, quando a pessoa não está sendo guiada por el Espírito Santo de Deus, é sexo por instinto. Não é sexo pensando, vamos, ai, la carne calienta, não és marido, não és mulher, não és às vezes nem nobre, nem conhece, mas la carne pide. O instinto sexual, como o gato, quando chega no tempo de gato, e não querem nem saber se vai nascer filho ou não. É sexo sem responsabilidade. E depois em minha casa, a cada rato nasce 7 gatos. E os filhos da mãe não dão uma comida para eles. É eu que tenho que comprar comida para eles. Isso sem responsabilidade. Eles não querem nem saber se vai nascer filho ou não. Eles querem satisfazer seu instinto animal. E a pessoa quando não tem Deus, a pessoa quando não está amparado por el Espírito Santo de Deus, os nobles, as nobres, as niñas que não recebem instrução de padre, os filhos que não recebem instrução de padres, tem uma igreja para ensinar, que é dessas madres solteiras aí. Pudo esperar, não pude falar quando o homem veio, vamos para a Flórida, para Atlanta, vamos não sei para onde, e os padres não estão nem aí. Vai para a Flórida, acosta com seus novios por allá, e já vem de allá possudos, e casou, não preocuparam, porque há sexo por instinto, como animal, não pensa uma visita que vai poner allá em 10 minutos, pode fazer um filho. Eles não estão pensando em fazer filho quando estão fazendo sexo por instinto. Eles não estão pensando em fazer uma filha. Eles estão pensando em satisfazer seus instintos selvagens. Satisfazendo seus instintos selvagens, vem o fruto do malecho. E Deus, mamãe, porque estou embaraçada. Quando habla, estou embaraçada. E minha filha, por que você não, pelo menos não foi no hospital e arreglou uma pastilha aí, uma injeção, para que você pudesse fazer um sexo seguro e não ter filhos? Porque não deu tempo, mamãe, a vontade era tanta. Quando eu mirei me nobre na cama, eu brinquei e nem pensei em o que isso ia dar. Eu não preocupei que ia nascer um filho ou uma filha. Eu só queria satisfazer meu instinto selvagem. Só queria satisfazer o instinto de animal racional. Porque Deus não está no controle. Deus não estava no controle. Porque quando Deus está no controle, a primeira coisa que vem é o temor de Deus. Deus habla em nossa mente, em nossa consciência, e habla, não haga isto, homem. E
E se aí em 10 minutos que você está aí nessa viagem, você às vezes nasce um filho, você não é casado com ele, você não é casado com ele, vai ter um filho e depois isso vai complicar a sua vida. Mas quando o Espírito Santo de Deus não está, é o instinto que está no comando. E o instinto é selvagem, é um animal irracional. Aonde que recebeu instrução? Aonde que o pastor predicou? Cuidado com os nomes, cuidado com as nomes, cuidado. Nome é com responsabilidade. Sabendo, eles não conseguem dominar o lado animal, o instinto da carne, que é um animal irracional, fazendo coisas sem pensar. Porque se pensara, não fazia de qualquer maneira, preparava para não pôr um filho no mundo, um filho que vai viver sem padre, ou muitas vezes sem madre, ou muitas vezes sem padre, sem madre, vai ser cuidado por los abuelos, e os abuelos são tontos, e as tonterias de los hijos, os padres agarram a responsabilidade. Porque é meu neto, pastor, e eu não, esses são tontos, porque você já hizo os tuyos. Agora você tem que cuidar de los suyos. Cada um cuida de los tuyos, porque hijos não foi hecho para ser cuidado por abuelos, hijos foi hecho para ser cuidado por padres. Para os padres estão cuidando de los netos. Mi netito, e onde está a mãe? Não sei, pastor. Ou está trabalhando. E os ninhos são criados com quem não deveria criar. Porque quem tem que criar filhos são padres e madres. Mas por la irracionalidade dos padres, porque não preocuparam, nascem os filhos e não estão preparados para ser padres e nem madres. E quem vai sofrer? Os filhos. Irmãos, a Bíblia é quem falou. Acabei de ler. Nós outros temos que aprender uma coisa. Porque a Bíblia é quem habla. Tudo que se sembra, cosecha. E nós outros estamos sembrando a hora. Neste momento, você está sembrando algo. Você está na casa de Deus aprendendo algo. E o que eu estou aprendendo hoje, pastor? Você está aprendendo que você está em um grande útero, quer dizer, mundo. E este útero está nos treinando para ir para o céu, para viver na eternidade com Deus. E se você obedecer as leis deste útero, as leis deste útero é aprender, porque lá seca-se a erva, marchita-se a flor, mas a única coisa que permanece para toda a eternidade é o que é ensinado aqui, é a palavra de Deus. Seca-se a erva. Por quê, pastor? Por quê? A única coisa que vai perdurar para sempre é a palavra de Deus. Porque é com a palavra de Deus é que você vai ser juzgado. É segundo o que você conhece. Se você não conhece, você não pode ser juzgado. Você necessita saber de seus direitos e de seus deveres antes de ir delante do juiz. E a Bíblia habla aqui. A Bíblia habla que todos nós outros compareceremos delante do trono branco de Deus. Do grande trono branco. E quando nós outros comparecer, pastor, para receber tudo aquilo que você hizo, menos você estava vivendo na terra. Eu estou vivendo na terra, não quero saber de Deus, não quero saber de nada, não quero saber de ser responsável, não quero saber. Você vai dar conta a Deus. Conta a Deus. Mas hoje ou mais amanhã,
você vai ver Deus frente a frente, Cristo frente a frente. E aí você vai dar conta o que você vai ter preparado para falar. Aqui está, Senhor. Porque mientras estamos aqui, estamos preparando para com nossas actuações, com nossas decisões, dar louvor e glória a Deus. Porque você pensa que dar louvor e glória a Deus é solamente venir aqui, alabarei, 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 dançar, alabarei, alabarei. Não! Você vai dar louvor e glória a Deus com suas atitudes. Todas. Quantas vezes já prediquei isso aqui, ó? Todas decisões que você toma, para bem ou para mal. Aquelas atitudes que você tomou basado em na palavra de Deus e que foi para bem para a sua vida, isto dá louvor e glória a Deus. Aquelas atitudes que você não tomou baseada na Bíblia, você tomou baseada em seu instinto de homem, animal, você não vai dar louvor e glória a Deus. Você vai dar louvor e glória, mas ao diabo. E quando chegar o tempo de você morrer, morre para o mundo, mas está transferindo para viver na eternidade com Deus. Agora você descobre uma coisa, o porquê o científico e a humanidade não querem morrer, está buscando forma de viver mais. Viver mais, viver mais, viver mais. Porque eles não têm Deus, não têm conhecimento de Deus, e eles não sabem o que vai passar do outro lado, mas eles têm ideia do que vai passar, e eles estão com medo de morrer, porque morrendo é como se morre aqui para entrar em uma porta para ir encontrar com Deus ou com o diabo. Apóstolo Pablo habla, para mim el morrer é ganância. Aqueles que servem a Deus estão tentando poner plástica para quedar mais jovem. Eu não quero saber disso. Eu quero aquele dia que chegar na hora, minha hora, é que eu morro, porque morrendo, a porta se abre e eu vou encontrar com Deus. Eu vou encontrar na eternidade com Deus. Porque é para isso que eu estou me preparando. É para isso que eu permaneço casado com minha esposa. É para isso que eu estou aqui. Há ganas de poder sair, às vezes loucuras por aí. Ai! Mas quem controla minha vida não é meu instinto. Porque o instinto de homem quer sair agarrando mulheres por aí. Mas quem controla minha vida não é meu instinto. Quem controla minha vida é o Espírito Santo de Deus. Se é assim com você também, congratulations. Porque quando nós outros chamamos a Deus, vem controlar todo o meu ser, para que meu instinto não agarre o comando de minha carne. Porque quando o instinto agarra o comando da carne, my friend, não se há vontade de Deus, se há vontade da carne. E a vontade da carne é para a morte, não é para a vida. Temos que preparar. Quantos cristianos há aqui? Levanta a mão. Quantos cristianos há aqui? Você é consciente que você é cristiano? Você é consciente que se você morre hoje, você está consciente que a morte é uma porta que te leva para a eternidade? Você está consciente que você está aqui preparando para ir para o céu? Porque há lugar preparado para nós outros, para a igreja em el céu. Você está consciente de isto? Não necessita ter medo de morrer, porque nós outros cristianos que fazemos as coisas para agradar a Deus, a morte é ganância para nós outros. Se eu morro, quem vai perder é os teres. Apóstolo Paulo que falou de outra. Se eu morro, quem vai perder é os teres. Perder um predicador que predica essas palavras para os teres. Porque muitos predicadores de hoje não têm esse tipo de ensinança.
Vem para cá é falar tonterias. Eu leio a Bíblia, me preparo para te dar alimento, para que você possa estar consciente o que você está fazendo com sua vida. O que você está fazendo com sua vida? Prepara-te, porque um dia a morte vai chegar. Não quero, pastor, eu tenho medo de morte. Que medo de morte o quê? Isso é o final de todos nós outros. Preparado, um dia sim já vai morrer. Está preparado para a minha morte, meu irmão? Um dia eu vou morrer, I'm sorry. Mas o dia que eu morrer, haz um culto bem animado na igreja e canta louvores a Deus, porque eu vou estar aí no céu com Deus. Porque é isso que a Bíblia habla e é isso que eu busco. Nada mais. Nada mais. O dia que se morre um servo de Deus, um cristiano, esse dia não é dia de choro. Não vai chorar, irmã Angélica. Meu pastor morreu. Não, não chora, canta. Não chore, irmã Juanita. O dia que eu morrer, você habla, graças a Deus, meu pastor foi para o reino do céu. Não vai chorar, Camila. O dia que o pastor morrer, não vai chorar. Mamãe, por que está triste, minha? Pastor Carlos morreu, mamãe. Alegra-te, hija, porque pastor Carlos está melhor que nós outros, está indo para o céu. E eu também quero, eu também quero ir. E no dia que eu morrer, não chore por mim, porque eu estou indo para o céu. O dia que eu morro, é meu tempo que terminou em este útero e eu tenho que nascer allá no reino de Deus. Porque o dia que eu entrar no reino de Deus é para glorificar Deus para toda a eternidade. Por quê, pastor? Porque eu aprendi aqui. Minha vida, desde que nasci, aprendendo a glorificar a Deus. Ou seja, pastor, eu não é desde que nasci, eu comecei agora, quando eu 6 anos atrás, e estou tomando isso 50 horas, de 10 anos para cá, 5 anos para cá, não problema. Importa que o tempo que você tem, você entrega a louvor e glória de Deus. Porque alabar não é cantar apenas, alabar é viver segundo a vontade de Deus, agradar a Deus, é todas suas decisões. Não venga a ser decisões para agradar o diabo ou para o diabo aplaudir, que todas suas decisões sejam decisões que alcançam o coração de Deus, que alegre o coração de Deus, e para que aquela semente que você sembrou, ela possa ser semente que venha produzir buenos frutos para a sua vida e para todos aqueles que estão em volta de você. Alguém está aprendendo alguma coisa? Alguém está agarrando no que eu estou falando aqui, irmãos? Não viva, irmão, como animal irracional. Em el cielo tem ordens. El cielo há ordem. Nós outros, no cielo, não se vive assim. Que pena, que pena. Com Deus não vive assim. As coisas com Deus não é que pena, irmão. Porque Deus não vai ter pena de você. Aparta de mim, maligno, para o fogo eterno. Não, que pena. Mal para o resto da vida. Venga fazer isto com você. Há ordem no reino dos céus. E quando há ordem no reino dos céus, é para aqueles que servem a Deus, possam viver em ordem também. Irmãos, quando nós outros actuamos por instinto animal, o instinto de aquisição, sabe o que é o instinto de aquisição? Sabe o que é o instinto de aquisição? O instinto de aquisição é o instinto de adquirir coisas. O Espírito Santo de Deus está no comando de nossa vida. Nós outros, sabe como adquirimos? Trabalhamos, agarramos nosso cheque do sudor de nosso
conforme habla a Bíblia no livro de Gênesis. Agarramos nosso cheque de sudor, que sudamos e trabalhamos toda a semana. Viernes agarramos esse cheque. Agarramos o Deus na ofrenda, entregamos de volta para Deus. E o que sobrou, guardar para comprar um carro. Aquisição, tener. Aquisição é adquirir coisas. Agora vou juntar, toda semana, vou juntar para comprar uma casa. Instinto de aquisição. Vou juntar para comprar roupas, aquisição, adquirir um sapato novo, qualquer coisa que você quiser, aquisição com sudor de seu trabalho. E quando o Espírito está no controle, é assim que passa. Você trabalha, adquire o dinheiro, entrega a Deus uma oferta, legaliza aquele dinheiro delante de Deus, e o que sobra, os 90%, é para você juntar, pagar seu carro, comprar uma casa, comprar sapato, comprar roupa bonita para você, o que você quiser adquirir. Isso é quando o Espírito Santo de Deus está no comando de nossa vida. Quando nós outros escutamos esses conselhos da palavra de Deus. Mas quando nós outros não temos o Espírito Santo vivendo o Espírito de homem aqui, quem é o instinto? E quando o instinto controla a nossa carne, sabe como que você adquire? Roubando. Você trabalha, recebe seu dinheiro, não legaliza o dinheiro, que é como se fosse dinheiro da droga, dinheiro dos drogaditos que vendem droga, de aquelas pessoas que vendem e não podem gastar, porque a polícia vai perguntar de onde você sacou esse dinheiro, porque o dinheiro não está legalizado. Porque o dinheiro legalizado tem que passar por el banco para pagar taxas, legalizado com o governo, para que você comprar, adquirir suas coisas legalmente. Para quando o governo mirar que você está enriquecendo, o governo saber de onde está vindo seu dinheiro. Assim é o mundo espiritual. No mundo espiritual você recebe seu dinheiro. E quando você recebe seu dinheiro para legalizar esse dinheiro em el mundo espiritual, você entrega o Deus em ofrenda para Deus, que é o que está escrito na Bíblia. 90% é tuyo. Então, esses 90%, aí sim, você vai utilizar bajo a bendição de Deus. Bajo a bendição de Deus. E tudo que você adquirir é bendição para a sua vida. Tudo que você adquire com dinheiro ilegal não é bendição. Um dia o governo toma, um dia o diabo vai quitar de você. Quando você não entrega Deus, um dia o diabo vai quitar seu carro em um acidente ou qualquer forma, você vai perder. Trabalhou em vano, roubando. O diabo manda roubar, o diabo faz qualquer coisa. Quando o seu dinheiro não está legalizado no mundo espiritual. Isto é aquisição ilegal, é roubar. Walmart. Oh, um CD, estou sem plata aqui, um CD é chiquito, vamos pôr aqui no bolsinho aqui. Oh, um chocolate, é chiquito, não? Vamos pôr aqui, vamos sair, nada vai dar conta. Você vai adquirir, ter aquisições ilegais. É roubo, que se chama la mala aquisição. O instinto de alimentar, instinto. Quando o Espírito Santo controla a sua vida, você alimenta o necessário para ter um corpo saudável, para ter vitaminas, o necessário. Quando você não tem o Espírito Santo conduzindo sua vida, na hora de comer, de alimentar, que é uma desgraça para a sua vida, porque você quer comer, tem que, com 3 tortillas, alimenta, come uma carnita e queda bem, mas você quer comer 10 tortillas. Por que você come 10 tortillas? Você não sabe que as malas, mas é muito bueno. O diabo, o instinto de alimentação, sem o comando de Deus, te faz você comer o pecado de la gula, comer mais do necessário. E por isso que o mundo está gordo, está da forma que está.
todos enfermos. Enfermos por el pecado del instinto sem controle do Espírito Santo de Deus. O instinto sexual, o instinto de multiplicar a humanidade. Sexual, é fazer sexo. O instinto bajo el querer de Deus. Sus 5 sentidos utilizados bajo el querer de Deus, dentro del querer del Espírito Santo de Deus, não é o sexo primeiro, é o casamento primeiro. E casamento legal. Ei, querem casar comigo? Vamos lá, Yanel Ruiz, casamos, volvemos, vamos à igreja, pastor, bendiga nosso matrimônio. Estamos casados? Agora vamos para o sexo. Está entendendo? É assim, desculpa aí. É assim, irmãos. As coisas funcionam com Deus assim. Mas se você empieza em el instinto selvagem del hombre, de la carne, você empieza indo para a cama, para depois fazer isso, para depois casar, está tudo equivocado. E Deus vai cobrar. E Deus cobra. Porque aqueles que empiezam na cama, no sexo, não têm preparo para cuidar dos filhos. Quando a mulher empieza na cama, o marido empieza allá, não preparou nada, não tem ensinança, não tem preparo para cuidar dos filhos. E aí as abuelas aqui está aí, minha neta. E isso não é de Deus. Isso não é de Deus. A minha neta, pastor, é sua neta, não é seu filho. Quem cuida de filhos é madre. E quem cuida de netos é as avós. Mas neto não vive com a avó, menos que morreu. Mas se está vivo, quem tem que cuidar dos filhos são os padres. Se você levar suas filhas quando era chiquita para sua mamá cuidar, ela ia querer. Sim ou não? Hein, mamãe? Bem? Não sei, mas a lo mejor não. Porque as avós querem, têm pena de lazer. Não é para você trabalhar. O problema é de eles. Mas vocês assumiram o compromisso. Está aí cuidando de seus filhos. É assim, família é assim. Padre, madre e filhos juntos. Padre, madre e filhos juntos. O mundo está todo destorcado. Porque quando você começou a fazer filhos, você estava fora do Espírito Santo de Deus. E quem estava comandando o seu instinto era o diabo. Primeiro, satisfaz a carne. E o instinto de controle, que a Bíblia habla, que nós outros temos que ter domínio próprio. Hablar no. Hablar no. Hablar no para el muchacho. Oh, dá uma prova de amor. Geralmente os nobles vêm, os diabos. Dá uma prova de amor. E qual é a prova de amor que você quer? Sexo na cama. Me prova que você me ama. Você fala, diabo, miserável. Sale de aqui! Porque a prova de amor, se você me ama, você quer casar comigo. Porque o casamento vem antes do sexo. Fazer sexo não é prova de amor. É prova de domínio ilegal. Temos que ter controle sobre nossa vida. Para quando ele diz, falar, me prova seu amor. Você habla, não. Se você quer me conhecer, casa comigo primeiro. E depois você vai ter eu completamente para você. Não há prova de amor para fazer as pessoas empezar as coisas de trás para adelante. As coisas têm que ir de frente, do número 1, 2, 3, 4, para ter abaixo a bendição de Deus. Ensina a seus filhos isto.
Ensina. Ah, pastor, mas eu não fui assim, eu pequei, eu não conhecia você, não tinha essa palavra. Então, essa hora ensina a seus filhos o caminho que devem andar. Depois de grande, dá direção para seus filhos, para ter domínio próprio, nós outros, domínio próprio. Sabe dominar nossa carne. Porque a carne, sem o Espírito Santo de Deus, é irracional. Fazemos coisas que depois vamos arrepender. Mas você encontraram umas mulheres, quantos homens, encontram as mulheres mais feias que nossas esposas, às vezes ela cai e saem com elas por ele instinto de animal. Às vezes a mulher é muito mais feia, muito mais asquerosa. Mulheres que hasta não banham, ou limá-lo. Mas os homens deixam suas esposas olhando bem em casa e vai para a cama com uma hija del diablo, com uma diabetes. Só para satisfazer o quê? Os instintos sexuais. E depois arrepende, claro. Porque quando a mulher descobre, quer separar. Não, por favor, eu não queria isso, foi meu instinto. Mas o pastor já predicou sobre instinto e você não aprendeu, malhechor? Temos que aprender, irmãos. Eu não estou aqui de palhaçada predicando para vocês, pondo palavra de Deus ensinando a vocês para entrar aqui e sair aqui, não. Eu estou aqui predicando verdades bíblicas, verdade de Deus, conhecimento de Deus. Como nós outros conduzir nossa vida bajo a moral de Deus aqui neste mundo. Como ter um caráter ilibado, pagando contas com nossa família, não roubando, mas pagando e adquirindo. Porque aquele que não tem controle próprio, domínio próprio, ele passa a ser o quê? Ele não domina ele mesmo, e quando ele casa com uma mulher, ele passa a ser da mulher uma escrava. A mulher não é esposa, passa a ser escrava de ele. Por quê? Porque ele não tem o domínio próprio, nem para conduzir a vida dele, e nem domínio suficiente para conduzir sua família, sua esposa e seus filhos. Os filhos passam a ser escravos, a esposa passa a ser escrava, e passa a estar com medo, mais medo do que os 5 instintos, irmãos, mal controlados. Se não és controlado por Deus, passa a ser instintos carnais, como instintos animais, como cachorro, como perro, como vaca, como a sexo. Dona Vaca, você é sexo por instinto, pô, não é porque vamos marcar um encontro, boi. Boi, vamos marcar um encontro para amanhã, encontrar e fazer sexo? Boi, vaca, cavalo, eles não têm inteligência, eles são irracionais. Mas nós outros somos racional. E barro de nossa razão, temos que ter o Espírito Santo de Deus nos conduzindo em nossa vida, para que nós outros possamos agradar a Deus, dar louvor e glória a Deus em toda a nossa forma de fazer e de viver, para que um dia, quando nós outros morrer, quando nós outros for paridos desta terra, morrer, enterrados, para que a terra coma nós outros, nossa alma e nosso espírito está volvendo para Deus, dentro de outro corpo, mas um corpo agora, um corpo, irmãos, não um corpo corrompido como este corpo é corrompido, um corpo que a terra vai comer, mas nós outros vamos ter um corpo celestial que Deus vai nos entregar. E nós outros, nossa alma e nosso espírito vai viver nesse corpo e vamos para o céu, sem corrupção,
para viver uma vida para toda a eternidade, adoração e alabança a Deus, porque praticamos isto aqui. Se não aprender a praticar adoração e alabança aqui, como você vai fazer no céu? Como? Seca-se a erva, marchita-se a flor, mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus que está dentro de seu coração. Ou você aprende a palavra de Deus e viva a palavra de Deus, ou você está perdendo seu tempo dentro desta igreja. Está perdendo tempo. Despertando 9 da manhã para vir para a escola de escola bíblica. Porque escuta, entra e sai, não permanece, não vive a palavra, e quando não vive a palavra, é a mesma coisa de não aprender nada. É pior. Porque escuta e são como animais irracionais. Você habla para o gato, para o perro, não, experiência com perro. Habla para o perro, não urina aqui. 1 minuto depois ele urina. É assim, perro é assim. É muito raro os perros que aprendem a não fazer as coisas. Nós, popô aí! E passa no nariz o perro e o popô. Passa aí. Mira, para você não fazer nunca mais. 1 minuto depois, ele lambe assim. 1 minuto depois, de novo. Tudo de novo. Porque são irracionais, irmãos. Ora, nós outros não somos irracionais. Se estamos aprendendo, é para viver. Se queremos ser cristianos, que sejamos cristianos. Que vivamos a palavra de Deus. Que ponemos a palavra de Deus por obra em nossa vida. Para quando Cristo venir, nós outros não quedar, mas nós outros ir para o céu. Ir para o céu. Ah, pastor, mas às vezes você é muito pesado para falar. Habla com Deus, reclama com Deus. Porque Deus está sorrindo aqui. Mas estou falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus não é rogo, é coisa séria. Aquele muchacho Ricardo, que está vendendo em Tifton, ele chegou para mim assim, pastor, necessito de ajuda. Já falei, sim, muchacho, está necessitado de quê? Pastor, eu trabalho, ganho $800 por semana, não consigo pagar minhas contas, não tenho dinheiro, não tenho nada, e não sei o porquê. Há gente que é assim, recebe dinheiro, na outra recebe 800 hoje, na outra semana recebe mais 800 e não tem nem um pene do que recebeu hoje. O dinheiro se vai. Por quê? Por quê? Não legaliza as coisas. Não sabe como fazer as coisas. Faz as coisas sem orientação, sem conhecimento, sem nada. Passa a vida assim. E aqueles que nunca conhecem, passa a vida assim. Trabalha como louco de tiquitos, cresce, trabalha, vai, quando chega 50 anos, não tem nem nada. Com 50, 60 anos, não tem nenhum carro, não tem nenhuma bicicleta para andar. Por quê? Passou a vida fazendo a vontade da carne, desperdiciando tudo o que ganhava, desperdiciando seu tempo e suas energias. E chega no final, pobres, sem nada. Pobres de espírito, pobres em toda a forma de falar. Desperdiça a vida. E os filhos bem instruídos, bajo o querer de Deus, com 20 anos, já está aí adquirindo coisas. 20 anos. Está adquirindo coisas. Tito, Afonso, está andando em um, como chama o carro dele?
Um Tesla. Andar em Tesla é bom, pastor Romalo? Aaron quer, ele tem 20 anos de idade e compra um Tesla. Tem gente que tem 50 não aguenta comprar um Nissanzito velho. Tem gente que passou lá a vida, nunca andou em um carro novo. Nunca manejou um carro novo na vida. E ele está com 21. Está andando em um Tesla com 21 anos. E é você que paga? É você que paga? Não sou eu tampouco. Está trabalhando com 21 anos de idade. Trabalhando e pagando suas contas e pagando seu Tesla. Está entendendo? Quantos erros, irmão, quedam na casa dos padres hasta 26, 30 anos e não têm nenhuma profissão para trabalhar. Não têm nem nada. Quantas pessoas? Quando o Espírito Santo de Deus conduz. Estou falando de gente que não está em nossa igreja, mas pode volver. Henrique de Feliciano. Quantas vezes nós outros miramos esse ninho dentro da casa de Deus aqui? Venia em todos os institutos bíblicos. Aqui estava. Recebia conselho. Aí um pensa, esses não serviram de nada. Não. Pelo menos aquela puxada que nós dava, estude. Vai para a escola, estude. Ele estudou. Hoje é um profissional em uma companhia elétrica por aí. E não ganha menos de 40, 45 dólares por hora. Com 20 e poucos anos também. Isso barato para mim. Eu contratei ele para fazer a eletricidade da igreja, me cobrou 6 mil. E barato, porque outros me cobrariam muito. Me cobrou 6 mil. Assim, para trabalhar aí. Poner cabos. Aprendeu, foi para a escola, aprendeu. Tem uma profissão. E ganha bem. E nunca vai quedar desempregado. Quando sair de Metropower, vai ter outra empresa querendo ele, porque já tem experiência. Mas não está aqui na igreja, não está, mas pode volver, porque um dia, aquele que um dia escutou e recebeu, ele nunca vai quedar fora. Estou falando de eles para não falar de David, de Daniel, também, tudo com 20 anos, 21 anos de idade. 20 e 21 anos de idade. Olha o Zezito aqui. Pastor, mas o Zezito não foi para a universidade, mas trabalha. Para mim, me conservo para você, Zezito. Aí tempo, vai, mientras o tempo passa. Tá bem. Trabalhando com seu papá, ganhando um dinerito aí, que dá para fazer suas coisas. És um dizimista de primeira qualidade em esta igreja. Zezito. É bendezido, tranquilo aí. Se casar, vai dar conta de uma mulher tranquila, Lúcio. Aí, qualquer uma que casar com ele. Entende? Se casar, quer estar tranquilo. Aprendeu com o papai a ser trabalhador. Mas se vai para a escola, muito mais. Porque vai ter uma profissão de high level para ganhar dinheiro. Quando desemplear, vai ter outras possibilidades. Rápido assim. E não para ganhar 20 dólares por hora. Pastor, mas 20 dólares por hora é um bom salário. É bom para você que nunca estudou. Porque quem estuda é de 50 dólares para arriba, fazendo curso técnico, é 35, 40. E se vai para a universidade, fazer um curso superior, é muito mais. E isso ensinamos em esta igreja. Para nossos filhos, para nossos filhos espirituais. Eu quero o bem para vocês. Domina a carne, pide ao Espírito Santo de Deus para te dar domínio próprio, para você não necessitar viver uma vida dentro do conceito
de os animais vivem de quê? De instinto. Para você não viver de instinto, mas viver por fé e por a ajuda de Deus em sua vida. Ah, pastor, mas hoje eu estou bendecida, estou bem. Espera um pouco. Espera um rato. Espera um rato, irmão. Matrimônios que não impeça da forma correta, pode saber, não termina bem. Tudo que empeça mal, termina mal. Se esperar um pouquinho e empezar bem, as coisas vão para o caminho correto. Quem tem ouído, escute o que Deus está falando, porque Deus está falando hoje. Quando nós outros morrer, é a porta do céu abrindo para quem tem compromisso com Deus e que escutou a palavra e que se preparou para ir para o céu. Porque um dia nós outros vamos ser paridos. E quando ser paridos, morremos para este mundo e vamos nos ver no céu e na glória com Deus. Assim como um dia, sua mamãe te pariu. Você deixou de viver dentro do útero dela. Mas pode um baby, no tempo certo, pode. Pode um feto viver fora do útero? No tempo certo. Se sai fora do tempo, morre. Aborto. Se sair fora do tempo, aborto. Pastor, há aborto em esse feto aqui, e o mundo? Claro que há. Quantos jovens morrem com 20 anos, com 18, com 15, com 16, com 17, com 28 anos, com 40 anos? Quantas pessoas morrem em acidente de carro porque está borracho? Um borracho morreu. Oh, Deus levou. Que Deus levou, my friend? A vontade de Deus é que nós nascemos com saúde e vamos e morremos de morte natural no final de nós. Esta é a vontade de Deus. Ah, pastor, morreu de acidente. Certamente estava andando de 70, 80 no lugar onde era 55. Certamente não tinha cinto de segurança. Certamente estava desobedecendo todas as leis do universo, do útero, deste útero, as leis do útero. Obedecendo as leis do útero, está também desobedecendo as leis de Deus. Roberto estaria aqui hoje, na igreja. Se donde é 45 aí em Omega, ele estiver andando de 46, 47 até 48. Mas ele estava de 60 e pico. Donde era 45. Onde ele está hoje? Deus que quis isto? Não é Deus que quis, irmão. É a persona com seu instinto é que busca o malo para si próprio. Por isso temos que orar todas as manhãs. Senhor, conduz minha vida, conduz meus caminhos e me dá sabedoria para viver dentro de tus lendeiros, dentro de seus princípios, porque se não, irmãos, há problema. Quantos morrem sem necessidade nenhuma de morrer? Quanta gente morreu agora em Navidad? Quedaram nas casas, tomando e fazendo festa hasta 3 da manhã. Está bem para manejar? Estou bem. E acidentaram, os mataram, de ele irresponsável. Não foi uma família, foi muitas famílias que morreram agora em Elanho e Navidad. Por quê? Por falta de Deus,
por falta do Espírito Santo em el controle de la vida. Se nós outros temos controle de nossa vida, irmãos, se nós outros assumir o controle de nossa vida, vamos pecar, não vamos dar adoração a Deus. Mas quando falamos, Senhor, tome o controle de minha vida, me ajude, Espírito Santo, porque eu necessito de ti. Aí as coisas é diferente. Totalmente diferente. Saímos de um útero, porque passamos 9 meses preparando para viver na terra. Agora entramos em outro útero, preparando para viver em el cielo. E muito pronto, Cristo vai vir por nós outros. E que nós outros tenhamos preparados para ir viver em el cielo com Ele. Em el nome de Jesus. What time is it, irmão? John? Hã? Uau, terminei bem, hein? Graças a Deus. Vamos pôr em nossos pés. Vamos servir a Deus, irmãos. Vamos servir.